brasileiro precisa estar pronto, escalar e sair da frente, criar sistema, processo. Processo é onde vai realmente de A a B, senão você não tem como. Você vai ser um empresariário preso dentro das suas empresas. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja de onde você estiver, a gente está trazendo aqui conteúdo enriquecedor para você. Hoje vamos ter aqui empresário, fundador da First Impression Group, tem se destacado na área da construção civil nos Estados Unidos nos últimos 18 anos, com grandes projetos de alto padrão residencial e vai compartilhar toda essa experiência conosco aqui, vai falar de coração tudo aquilo que ele tem aprendido nesses anos todos, ele que já vai em uma jornada bem extensa. Então, com vocês, Ed Silveira. Obrigado pelo convite, primeiramente, é uma honra estar aqui no teu Success Code Podcast. É um prazer estar aí contigo e dividindo um pouco da nossa experiência lá nos Estados Unidos. Ed, até meio que engasguei aqui de falar, porque você tem tantas coisas boas, uma energia. Esse homem tem uma energia tão fabulosa que a gente teve aí na palestra aqui e identifiquei imenso com você. Você é uma pessoa que transmite uma paz, uma calma, uma sabedoria e não poderia deixar de passar essa mensagem, amplificar um pouco para outras pessoas que às vezes o sonho, né, de viver fora, o sonho de viver nas Américas. Então você vai contar um pouco aqui dessa trajetória. Conta para nós aí como é que foi essa trajetória. Você hoje está aí destacando bastante no mundo dos negócios, da construção. Como é que foi a sua trajetória? Tudo iniciou em 1999. 20 anos de idade, vontade de realmente comprar uma residência para minha mãe. E aí tomei a decisão de ir para os Estados Unidos, o famoso American Dream. Comecei lá, trabalhei em lavador de prato, cozinheiro, fui garçom e cheguei a trabalhar em várias empresas. Uma delas me deu o direcionamento onde eu estou hoje, que já é uma área de granito. Uma empresa que cresceu muito de brasileiro, Vitor, um cara fantástico, me contratou para desenvolvimento. Eu entendia muito de eletrônica, entendia muito realmente da área de desenvolvimento, e aí ele me contratou para ser um gerente de desenvolvimento. Ali tive umas conexões com algumas empresas, desenvolvi vários sistemas na empresa, desde computadores até mesmo inventários, segurança. Sucessivamente me pediu para fazer esse desenvolvimento na Flórida. Na Flórida, onde a gente começou a fazer o mesmo projeto. 7 dias fiquei na Flórida e lá identifiquei o meu forever home, o lugar que eu queria ficar. O sonho americano é para muitos, tem muitos indo para os Estados Unidos nesses últimos 26 anos que eu estou lá. Eu vejo muitas pessoas se aproximando. Como é que tu fez? Como é que tu faz? E é tudo questão realmente de direcionamento que você quer para a sua vida. Sonho todo mundo tem, né? Porém tem que ser planejado, tem que ser realmente analisado para ver se vale a pena realmente ir para lá nesse momento com a tua família e tudo mais. Na Flórida é onde eu comecei em 2007, trabalhando com vendas na área de granito, e aí sucessivamente eu consegui abrir minha primeira loja lá na Flórida com a área de granito e gabinetes. Coloquei gabinetes para segurar o granito, sucessivamente clientes entravam, perguntavam se eu já vendia também o gabinete e aprendi assim a trabalhar com o gabinete, e o gabinete foi uma abertura junto com o granito para entrar na construção civil. A Flórida hoje, você conhece a Flórida, tem um grande desenvolvimento para o turismo e também para o americano que está se aposentando, fugindo do frio. A Flórida é um dos únicos 3 estados que não se neva nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem Havaí, tem Porto Rico e tem a Flórida, que são os estados, países que não nevam nos Estados Unidos. Então, a nossa concentração hoje é imigrante brasileiros que estão se deslocando para lá, mas muito mais os americanos que estão fugindo do frio.
a construção civil ela é aquecida para os próximos 30, 50 anos. E é onde a gente começou a atuar nisso em 2007 para 2008 com remodelação. Veio o granito, veio o gabinete, e sucessivamente a gente conseguiu a confiança do nosso cliente. Não só vender o produto para ele, mas realmente conectar com o americano e o nosso jeito brasileiro caloroso que a gente tem, de realmente entender e cuidar daquela necessidade do cliente, que é um sonho, uma cozinha, um banheiro, uma casa completa, é um sonho, é um lar. E isso realmente foi a grande virada na minha vida, quando eu identifiquei que não era somente um produto, e sim poder entrar numa residência e ajudar aquele cliente a realizar aquele sonho. Ter uma empresa de sucesso, né, nos Estados Unidos fez com você passar um nível, né, daquilo que você começou e onde você está hoje. Como que um brasileiro pode chegar num país do outro e se destacar? O que faz esse destaque? O que faz esse crescimento? Eu acredito que, primeiro de tudo, absorver a cultura do local, aprender a língua, aprender a forma de se conversar é extremamente importante. Muito mais é você realmente não só prometer, mas cumprir com suas promessas, ser pontual nas suas entregas, né? Você entender a necessidade do cliente. Então, hoje, se você quiser realmente ir para os Estados Unidos dar certo, tudo se começa com a linguagem corporal, a linguagem de fala, a linguagem de imagem. Isso é uma coisa que é muito importante. O americano, eles gostam que você chegue às 8, não é 8h05, é 8 da manhã. Você está para começar um projeto dia 20, é dia 20. Não é dia 21, ou não é dia 20 à tarde. Compromisso, então, compromisso, né? O americano, eles são extremamente rigorosos no sentido do tempo com eles. Você marca algo, cumpra. Você promete algo, faça. A partir do momento que você consegue entrar na cultura e absorver isso do americano, você já muda o seu mindset, do nosso famoso jeitinho brasileiro, que deve ser deixado lá no Brasil. E muitos brasileiros vão pelo mundo e esquecem de deixar esse mindset e absorver a cultura, sendo em Dubai, sendo nos Estados Unidos, sendo no Japão. Você tem que realmente entrar naquilo e se moldar, ser uma outra pessoa, se você realmente não conseguir se destacar no mercado. Algo está errado. Porque o mercado, sendo Dubai, sendo americano, ele está ali para a pessoa que quer ser honesta, trabalhar, quer desenvolver, quer realmente crescimento. É isso que busca, na verdade, né, quando se fala de imigrante. O imigrante hoje nos Estados Unidos ele é visto como que realmente desenvolve o país. Então, o sucesso está aí, no desenvolvimento daquela cultura, em você. Como é esse mercado da construção nos Estados Unidos? Há um desenvolvimento financeiro? Há algum incentivo? Como é que funciona lá? Nos Estados Unidos, falando especificamente da Flórida, que é o meu mercado, tem três diferentes, eu sempre falo, tem três diferentes mercados aqui. Miami, região de Miami, Fort Lauderdale, Boca, West Palm Beach. É uma área mais de high-risers, prédios grandes, glamour. Muitos bilionários estão ali porque os CEOs não querem ficar no frio, estão naquela região. Tem outra região que é muito famosa, que é a região de Orlando, Kissimmee, que é uma região de turismo. Então, é uma construção mais residenciais para Airbnb, turismo, e ali está uma grande população brasileira. Tem quase 300 mil brasileiros na região de Orlando, Flórida. E a nossa região chama-se Southwest Florida. É uma região entre Tampa e Marco Island, que ela é uma região que chamamos até de fazenda, porque tem muito terreno, muita terra. Você quer comprar um terreno maior, é ali que você vai comprar. Você quer realmente construir algo para educação, com a sua família, é lá que você vai. Ainda há um desenvolvimento muito acentuado de jovens indo para lá. Por quê? O crescimento é absurdo.
Está muito caro em Miami, está muito barulhento. Parque é legal. Vai lá, curte, mas não é onde você quer morar, não é a educação do seu filho. Então você tem que se deslocar um pouco mais para a região de Sarasota até Clearwater. Clearwater, Sarasota até Marco Island, que é o Southwest Florida. Então a construção civil está aceleradíssima. Os Estados Unidos está em crise? Gente, já estão falando que os Estados Unidos está em crise já vai fazer 5 anos. O mercado vai para cima e para baixo, se corrigindo, como sempre foi. Isso é bem normal nos Estados Unidos. A construção civil hoje está tendo uma correção do mercado. Os valores chegaram num teto que tem que ser realmente retornado um pouco. Mas o desenvolvimento, para o número de pessoas que estão indo para a Flórida, ele é absurdo. As pessoas lá têm a cultura de ter a casa própria, os bancos ajudam, como é que funciona? Sim, a maioria dos americanos tem a sua própria casa e já há investimentos. Os bancos, eles são bancos que têm muito planos de investimento, tanto para imigrante, se você quiser hoje ir para os Estados Unidos comprar uma casa com 25%, 30%, de repente até 20%, a gente consegue hoje, a gente tem imobiliária também lá, a gente consegue hoje financiamento de casas com 6,5% a 8,5% ao ano, 30 anos de parcela. Então, se você é um imigrante, quer ir para os Estados Unidos para investir, com 30%, máximo 30%, mínimo 20% de entrada você consegue. Os americanos conseguem com 3%. Se você hoje for, primeiro de tudo, seu crédito, lá é um crédito tem que ter acima de 700 para estar realmente com um patamar bom para os seus juros. E você consegue com 3% na sua primeira casa, e se for para investimento, de repente vai precisar até de 10% a 20%. Mas os bancos estão prontos para te emprestar dinheiro. Há muitos brasileiros que saem do Brasil para fazer investimentos nos Estados Unidos? Há uma potencialidade nesse sentido? Demais. Nos últimos anos, principalmente depois das eleições, muitos milionários e bilionários do Brasil estão se deslocando para a Flórida, estão realmente buscando dolarificar, tirar um pouco do seu patrimônio de dentro do Brasil e colocar nos Estados Unidos. A gente vem participando de muitos eventos onde tem fortes investidores fazendo muitos projetos, e é o que a gente vem conectando. Estamos buscando, para a nossa área da construção civil, é o que a gente oferece hoje, projetos. Tenho projetos hoje saindo quentinho. O Alvará está saindo com 180 a 200 metros quadrados, projetos que vendidos a $500 mil, $550 mil, a projetos de 1,5 milhões a 1,8 milhões que a gente está construindo. São casas de 700 metros quadrados com 2 níveis, com cotas ou com investimento direto com a gente. As opções para investidores nos Estados Unidos hoje realmente está acontecendo em cotas, em timeshare ou em construção até mesmo de loteamentos. Tem muita brasileira indo para lá. O Ed, eu queria falar um assunto contigo, que você me falou da sua expansão da empresa, né? Você começou com uma parte, depois foi vendo outra. Qual é a sua visão? O que você falaria sobre às vezes, empresas que são muito boas numa área, mas às vezes não tem essa visão de crescimento, acabam por se limitar muito a só uma função. Hoje você tem empresa de construção, depois você já tem imobiliários, depois já tem um marketing, e vai fazendo empresa sobre empresa. É comum nos Estados Unidos ou foi a necessidade que fez você ver que tinha uma brecha para poder expandir? Então, é uma expansão que a gente, como empresário, nas nossas conexões, a gente vem notando a necessidade. A necessidade de pessoas que olham para ti, que tu tem sucesso aqui em Dubai, na tua área, olham para o Ed, que está tendo sucesso na Flórida, e falam, como eu posso chegar a esse sucesso, obter isso? Essas conexões, né, o famoso ecossistema, a gente vem desenvolvendo o nosso ecossistema, que é nada mais, nada menos que empresários com propósitos, de ajudar pessoas primeiramente antes do dinheiro.
Então, imagina você que eu abri a minha empresa primeiramente de granito, como te falei lá atrás, sucessivamente a de remodelação, porque o granito me levou para fazer remodelação. A partir do momento que você tem conexão com o dono da casa, ele te dá a chave da casa, ele viaja para você fazer remodelação, você já está ali agora um centro de várias conexões para cuidar de várias obras, várias coisas dentro, não só um produto como eu tinha no início. É a mesma coisa na empresa. A partir do momento que você abre uma empresa e você tem o teu ecossistema, as coisas vão surgindo. Surgiu a imobiliária por quê? Porque como eu tenho já compras e vendas de terreno e de casas, a gente pensou, vamos abrir a imobiliária para facilitar isso para os nossos clientes e também para honrar dinheiro do nosso grupo. Então, a gente, ao invés de pagar a porcentagem para uma empresa, agora nós temos a nossa licença na Flórida, que a gente pode comprar terreno, construir com a nossa licença de construtor, selecionar todos os produtos dessa casa nas nossas lojas que a gente tem e ainda vender a casa para ti no final com a minha mesma imobiliária. Então vai tendo microempresas dentro de uma empresa e acaba por fortalecer o grupo e o cliente está numa mão só, certo? Correto. Aí tem um grande desafio, encontrar pessoas que tenham o mesmo princípio e queiram realmente desenvolver isso, porque você não vai conseguir, como a gente conversou agora há pouco. Então, a área da imobiliária, vamos pegar uma pessoa que saiba que tem propósito na vida, princípios, e vamos realmente chamar para sócio. Olha, a gente está com uma opção aqui, eu quero te dar 10% da empresa, você vai deixar de ser funcionário e você vai ser um sócio da First Impression Realty. Mesma coisa na remodelação. Hoje, o meu interesse é encontrar pessoas. Eu sempre falo assim, Deus, só me apresenta os teus amigos. Nossa. Me apresenta os teus amigos. Porque é esses que eu quero caminhar, que eu quero pegar na mão. E eu tenho um ditado que a gente fala entre nossos colaboradores, eu falo muito com o João isso também. Falo assim, cara, cuida de mim que eu cuido de ti. Nem é financeiro. Cuida de mim. O que tu precisar, eu tô aqui para você. O que eu precisar, eu tô aí para ti. E é isso que a gente leva com o nosso grupo. Cara, vamos lá, real estate, vamos lá na remodelação. Agora eu estou com as minhas 2 lojas, a gente está em fase de desenvolvimento do nosso grupo, dos nossos colaboradores, que eu quero que uma delas já seja uma dona daquela loja e que eu desenvolva ela, porque se ela crescer, eu vou crescer. Então, das 2 lojas que a gente está para abrir uma terceira, eu não tenho a necessidade e não tenho a força e nem o tempo para desenvolver essas lojas, essas empresas. Então, essas conexões, esse ecossistema é nada mais, nada menos que juntando forças com pessoas que precisam. E não vai fazer diferença na minha vida se eu ajudar o Jack, se eu ajudar a Rafa, se eu ajudar o Gui. Eles vão crescer junto comigo e vamos estar somando na vida do outro, tá entendendo? Então, essas empresas, né, de expansão internacional, hoje eu estou em Dubai e aí eu olho para várias pessoas que passam na nossa vida, nesses eventos que a gente passa, e falo assim, eu quero ter essa pessoa no meu caminho, eu quero estar no caminho dessa pessoa, eu quero estar na tua vida. Já conversei contigo aqui, cara, vamos fazer, porque é a necessidade, a expansão ela tem que ser global hoje, entendeu? Do bem, conexões que realmente pegam na mão do outro. O dinheiro não é a nossa prioridade, a prioridade é tocar vidas, realmente fazer diferença na vida das pessoas. E as pessoas olham para ti, olham para mim e a gente tem algo a tocar na vida delas. Porque lá atrás, eu lembro onde eu estava e eu não quero estar. Então, voltando à expansão, é uma coisa necessária. Porque a partir do momento que tu vai bater um teto de dinheiro, tu vai falar assim, não é só dinheiro. Hoje não é dinheiro. As pessoas podem analisar isso e pensar assim, esse cara tá meio louco. Dinheiro não é tudo, gente. Só consequência, né? A partir do momento que você tem um propósito, o dinheiro vai ser consequência. Então, demorou um pouco para eu ver isso. Quando eu comecei a ver isso, eu falei assim, cara, que vida vazia isso. Vamos mudar isso aqui. Vamos ter propósito, vamos realmente pensar em ajudar quem está nos ajudando, vamos cuidar de quem cuida da gente. E é essa expansão. Quando as pessoas falam, cara, expansão internacional, que isso? É nada mais, nada menos de conexão de almas do bem. Pessoas que queiram ter propósito e princípios. A conexão, a gente já teve que falar sobre isso no outro dia, que esse digital, né, tudo isso aqui que a gente tem à volta, pessoal, é fabuloso, né? É bem amplificador mesmo, porque
Eu já tive podcast que eu tive aqui nessa mesma sala, e eu saber que tem uma pessoa lá no Pernambuco que viu um post e comentando: ai, esse podcast mudou minha vida. Foi com uma pessoa que já é famosa, mas eu falo, pô, aquilo que eu tô plantando aqui tá chegando lá no Pernambuco, uma pessoa que eu não conheço. Então isso é a amplificação. Só que o pessoal é a validação. Porque uma coisa é aquilo que a gente mostra aqui e que chega perfeito. É preciso ter estratégia? É preciso ter estratégia. É preciso pensar no posicionamento da sua imagem? É preciso. Da maneira que você se apresenta é importante. Mas o pessoal, quando você está frente a frente, cara a cara, você sente. Falou tudo, cara. Quando você tá entre quatro paredes, sozinho, você consegue ver a tua verdadeira essência. Você não consegue, você pode tentar enganar as pessoas, mas tu nunca vai conseguir te enganar. Quando você tá sozinho num quarto, você consegue perceber o que você fez certo ou errado, se você é um vadio, se você é um cara exemplar, se você está sendo um bom pai, um mau pai. Você, na frente da câmera, todo mundo fala muito bonito. Hoje os copies, os roteiros da vida fazem cada coisa espetacular na frente. O AI, né? Você AI. chega aqui, olha, AI, me fala aqui para eu poder falar assim, assim, assado. Ele sai, pá, pá, pá. Ou até fala para você. Até fala, né? Exato. Agora, cara, quer ver uma verdade? Olha o resultado. Quer ver uma verdade? Olha o que essa pessoa passou. Olha onde ela está. Não o que está ali na internet. Tenta realmente conhecer a pessoa pela essência. Porque as pessoas não conseguem esconder por muito tempo o que é verdadeiro, o que é real, sabe? Não vai. Se passar um final de semana com a pessoa, tu já... Cara, eu já na sensibilidade, energia, só como ela trata as pessoas que servem ela, eu consigo ter a percepção de quem é essa pessoa. Ponto. Muito rico. Pensando nisso, para a gente amplificar cada vez mais a nossa mensagem, Uau. o que a gente poderia acrescentar na vida das pessoas que estejam nos ouvindo hoje? Eu sei que você tem uma história de vida fabulosa, mas de acordo com aquilo tudo que você passou nos Estados Unidos, das suas dificuldades, desde quando você começou, até chegar num êxito, né, de uma carreira em que consegue ter vários funcionários, ter várias empresas, ter sucesso financeiro bem, acredito que tem pessoas que possam estar muito longe dessa realidade na cabeça delas, ou pode estar começando, ou mesmo pessoas que já estão muito mais à frente e não parou para pensar. O que poderia falar para essas pessoas que estão nessas transições e que nesses processos, pensando nos processos que você já passou? A vida é um processo, desenvolvimento contínuo, pauladas que vai realmente, por causa das suas escolhas e decisões que vocês não tem outra narrativa. As suas escolhas te colocam aonde você está, não tem outra. Então, as minhas escolhas me colocaram onde eu estou. Vou contar uma história rápida aqui que acho que vai tocar muitas pessoas. Quando eu tinha 24 anos, eu tive depressão. Tive depressão, síndrome do pânico. Algo muito forte, uma nuvem escura em cima de você, na qual, se for ansiedade, hoje o mundo está cheio disso. O meu foi síndrome do pânico, medo da morte. Meu filho tinha 3 aninhos de idade e eu chegava depois do trabalho em casa, e quando eu entrava naquele local que eu morava, era mais escurinho assim a rua, era como se eu estivesse entrando numa nuvem escura. À noite, meu filho vinha me dar um beijo, todo amorzinho e tal.
E eu achava que o meu filho estava me dando beijo de despedida. Louco. A partir daquilo, eu comecei a identificar que eu precisava voltar para os Estados Unidos. Voltei, procurei psicólogo, e o cara me deu um remedinho, taginha, forte. Cheguei em casa, eu sempre fui anti-remédio. Joguei aquilo no toalete, puxei a descarga, sentei e falei, Deus, eu vou começar a me conhecer, quero me desenvolver. E é algo que muitos estão passando hoje. Estão em depressão, ansiedade, tomando remédio, mas a partir do momento que eles começarem a se conhecer, você é saudável? Não é? Procura ser. Começa a ter atitude. Mas o que mudou a minha vida aí foi realmente procurar ser diferente do que eu era. Comecei a identificar tudo o que me trazia felicidade e o que me trazia tristeza. E aí eu comecei a fazer uma lista de coisas que eu gostaria de fazer. Comecei a fazer yoga, comecei a fazer meditação, comecei a fazer crossfit, comecei a andar de roller, andar de bicicleta, praia, viagens. Tudo que me dava alegria foi o remédio que eu joguei no toalete e puxei a descarga. Então, para você que está nessa situação, que passou e passa, isso é só um trigger, só um gatilho. Pode vir novamente hoje, amanhã, em 5 anos. Isso nunca vai te liberar, nunca vai sair de você. Vai estar sempre ali, no cantinho. E por uma falta de emoção, de química, vai ativar isso. Esteja preparado para isso. Procure fazer coisas que seja saudável para você fisicamente e mentalmente. Isso é algo que é muito importante hoje em dia, que as pessoas tenham consciência que pode acontecer a qualquer momento. Mas estando em boas conexões, estando em ambientes saudáveis, escutando boas músicas até mesmo, boas mensagens, já é um grande caminho, já é um passo a sair disso. Estar rodeado de energias boas, pensamentos bons. Tudo aquilo que te faz sair de uma situação difícil, passar por uma. Correto. O que me tirou dali foi estar alegre. E para estar alegre, eu comecei a descobrir coisas que eu gostava de fazer. E até mesmo as coisas que você não gosta de fazer. Tipo, entrar na água, banheira de água gelada, cold plunge. Cara, é uma terapia que você nunca vai ter depressão se você fizer aquilo ali uma vez por semana. É uma luta. Você já fez? Não. Cara, é assim, ó, é uma luta mental quando você entra dentro daquela banheira com 6 graus, 37, 38 Fahrenheit, e você fica lá 3 minutos. Eu fico 3, 4 minutos. Todos os dias? Uma vez por semana. Uma vez por semana. E isso é algo que a dopamina é tão, o teu corpo está lutando tanto para te deixar vivo, que os teus músculos se contraem tanto, é uma coisa cientificamente provada. O quanto é saudável para você. Vou provar uma vez. Ed, queria te perguntar mais sobre negócios. Como está o desenvolvimento empresarial dos Estados Unidos? Qual a diferença que você tem notado entre lá e aqui? O que você poderia acrescentar mais um pouco nessa parte empresarial? Eu venho de 3 comparações, né? Brasil, Estados Unidos e agora Dubai. Então, eu venho aprendendo Dubai, estou surpreendendo com os impostos, né, com os incentivos, mas muito mais com a confiança que há aqui, né? Com a credibilidade e a confiança entre pessoas, que é uma raridade no Brasil. E nos Estados Unidos não é diferente, tem que ter tudo um baita de um contrato de 300 páginas para você assinar, né? Infelizmente. Os Estados Unidos tem os seus incentivos? Muito. Melhor que o Brasil, com certeza. Né? Nosso imposto, em média, é 12% líquido. Para você hoje abrir uma empresa nos Estados Unidos, não requer nada. Você pode realmente, como um turista ou como ou americano, você abre uma empresa em 7 dias. Isso é uma coisa interessante. Como é que o turista pode abrir uma empresa? Então, o americano olha como turista como investidor, né? Então, vai gerar dinheiro para o país, vai trazer dinheiro para o país abrindo empresa, vai gerar empregos abrindo a empresa. Então,
ele tem essa... Você não pode trabalhar para nenhuma empresa, mas você pode ir lá e ter a sua empresa, sendo uma filial sua, ou se estando fora do Brasil, você pode ter a tua empresa lá. Consequentemente, você vai abrir a tua conta em banco, eles vão te dar um Identification Employer Number. Mas depois você não pode ficar no país legalmente, então, né? aí você tem algumas opções. As opções dependem da sua qualificação. Let's put this way. Vou colocar isso. A qualificação que você realmente tem da sua empresa. O valor que você trouxe. Por exemplo, tem hoje vistos que você for comprar uma empresa americana, a empresa americana ela está gerando mais de, se eu não me engano, 10 trabalhos, empregos, ou você investir acima de $1 milhão, e você entra numa espécie de visto que você já ganha o Green Card. Até o Trump, o ano passado, ele assinou uma lei chamada The Golden Card, que é $5 milhões, você trazendo para um banco americano, você passa na frente de todas as filas e recebe o seu Quanto Green tempo Card. isso demora? O Golden Card é meses, coisa de 3, 4 meses, é rápido. O outro processo, eu estudei muito a lei americana para realmente tentar me legalizar primeiramente, e agora eu até patrocino, tenho alguns funcionários que eu trouxe da minha empresa do Brasil, que está em processo nos Estados Unidos, e eles têm que se qualificar. Ela se qualificou pela sua experiência na área financeira, mestrado, trabalhou muito em banco, e ela é uma diretora financeira que a gente está contratando ela. Porém, hoje, para você ter a tua empresa lá e entrar num processo, você tem milhares de opções. Não é só um visto, tem muitos vistos. O mais usado hoje para quem não quer abrir empresa é o EB2, que é para as pessoas que se qualificam, têm Special Qualification, qualificações especiais. Jornalista, você é um atleta, você é um famoso, você é uma pessoa realmente que tem influência no país. Tem várias formas de hoje você conseguir realmente a sua empresa ser legalizada lá. E você? Então, você está me dizendo então que não é tão difícil assim de se legalizar. Ou é difícil, mas leva seu tempo. Fácil nada leva seu tempo. O que o brasileiro não sabe, muitos não sabem, e eu não sabia até então, é a famosa permanência. A partir do momento que você entra no país, eles vão te dar uma permanência. Você indo com o visto B1 ou B2 de turismo, normalmente você ganha esse visto de 10 anos, e esse visto te dá 6 meses de permanência no país. Então significa que você pode nesse país, não vai trabalhar, você vai estar lá realmente a turismo. Nesses 6 meses é a oportunidade que você tem para mudar para um estudante. O estudante é um visto que você está hoje na faculdade, 5 anos, 10 anos estudando, você tem esse visto em dia, te dá a possibilidade de trabalhar um período, te dá carteira de motorista, o famoso CPF, que é o Social Security. Então é um visto hoje que é o mais rápido porque transfere de um para o outro. Porém, nesses mesmos 6 meses, se você não deixar passar, você vai ficar legalizado, pedindo a extensão dele para um período a mais, eles podem te dar a extensão de turismo, ou entrar nas opções que você se qualifica para realmente conseguir autorização para ficar lá. Não significa green card, significa autorização para trabalho, autorização para investimento, para ser investidor, e aí você, com esse visto, que pode demorar hoje, o EB2 é 1 ano e meio, 1 ano e meio para ele sair. Você já entra dentro da imigração com o processo, você está tranquilo esperando ele. Porém, o Green Card pode demorar 5 anos. Pode demorar, meu demorou 6 para sair através de um sponsor. Um patrocínio é o que você precisa. Você tendo a qualificação, patrocínio é uma empresa qualificada que tem uma renda, um lucro já na empresa nos últimos 5 anos, que são impostos registrados, e aí você contrata essa pessoa como um patrocinador, um sponsor. Eu quero o Márcio, porque o Márcio é extremamente qualificado nessa área aqui, fala 3 línguas, fala a língua portuguesa, que não tem, e aí você passa todo um processo
para ver se não encontra um americano para fazer essa posição, que é o Labor Certification, e aí do Labor Certification você consegue a aprovação do Labor, que é a autorização para você contratar essa pessoa. Mas é um processo aí caro e demorado. Pode gerar em torno de 20 a 50 mil dólares, depende do estado e o advogado, os mais famosinhos, mais caros, mas uma média de 25 mil dólares é o processo com imigração, pagando advogado e as taxas. Com essas entraves, não se torna mais difícil empreender lá? Contratar, arranjar as pessoas, trazer as pessoas corretas, não é uma dificuldade? Deveria. Porém, eu acredito que hoje, a Flórida principalmente, ela é dominada por latinos brasileiros na área da construção civil principalmente. Alimentação, limpeza, construção civil, jardinagem, é realmente o que hoje o imigrante que não fala inglês vai conseguir posição de trabalho. Alguns deles, hoje deve ter, eu acho que talvez uns 13 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Eu te falo que 80% talvez um pouco mais, não tem seus documentos. Trabalham de forma ilegal, clandestina. É uma situação na qual não tem o que fazer. Tem que ser assim. O próprio governo sabe. O Trump está com as ações bem agressivas nos últimos meses, porém focando em tirar o que não presta do país primeiro, né? As pessoas que são do mal. E aí, consequentemente, muitas pais de famílias, muitas pessoas do bem também Acaba por sofrer, né? vão sofrer. Sim, mas o empreender lá, hoje, é necessário, na verdade, encontrar qualificação. A pessoa que fala, mas faz. Tem muito que fala. Eu sou instalador de porcelanato há 10 anos e quando você vai fazer um trabalho, o cara não começou a semana passada, não sabe fazer, ou realmente fala que fala inglês. Não tem muitos trabalhadores dos países tipo Índia, esses países assim? Por incrível que pareça, o número 1 de imigrante nos Estados Unidos são indianos. Porém, o indiano é um povo muito intelectual. Os que vai para lá são qualificados. Eles estão na área de TI, eles são donos de postos de gasolina, 7-Elevens, Subways, eles já vêm com dinheiro, um povo que vem já com um poder aquisitivo e já não são braçal, eles são empresários. Interessante. Sabe que aqui tem, ou seja, isso tem umas certas, quando fazemos comparações, né? Aqui consegue, já tinha te dito, consegue ter um documento de um funcionário em 15 dias. Não vou falar uma comparação, né? Mas há uma certa divergência. Aqui, por exemplo, como eu já tinha te dito, 15 dias consegue-se ter um documento de um funcionário. O funcionário está trabalhando para você legal, com residência aqui, que ele pode abrir conta no banco, que ele pode ter o cartão de telefone dele, que ele pode fazer tudo que ele quiser na vida dele, né? Inclusive, o funcionário, ele tem mais facilidade de pedir cartão de crédito, essas coisas, do que nós que somos empresários, né? Nós que somos empresários temos que comprovar que a nossa empresa fatura depois não sei quantos anos de funcionamento, assim, muito burocrático para poder pedir um empréstimo para comprar um carro, por exemplo. Você entendeu? Agora o funcionário não, ele mal registrou ali que tem um salário, já consegue comprar o carro que ele quiser e não sei. Qual que é a diferença? Por que que isso acontece? Porque aqui é tão fácil abrir uma empresa. Você consegue ter uma empresa aqui com bem 2 semanas. Entendeu? Então é mais fácil as pessoas abrir empresa do que você realmente ter funcionários e comprovar, pagar. Porque quando você contrata, você também tem sua empresa tem controle pelo governo que você está pagando certinho. Certo. Entendeu? É feito pelo um sistema chamado WPS, em que você, mesmo que vai num banco
ou vai na câmara de câmbio colocar o salário do funcionário, aquilo vai para um sistema do governo, é refletido na tua licença que você está pagando em dias. Se passar de 2 semanas que você não pagou o funcionário, você recebe uma notificação do Estado. Então é levado muito sério. Contrapartida, eu estive lá nos Estados Unidos há pouco tempo, eu vi que a faixa etária de salário de pessoas que trabalham nessa parte menos, vou dizer, especializadas ou especializadas, é que a faixa etária de salários são muito maiores, né? Aqui, uma pessoa que trabalha num café, os serviços não são tão valorizados porque estamos próximo a vários países que têm um setor financeiro bem abaixo do que o normal. Então, essas pessoas vêm em massa para aqui, têm um salário baixo em comparação com os Estados Unidos e que mesmo em uma situação mais precária conseguem mandar dinheiro para o país delas, conseguem sustentar o país e conseguem sobreviver aqui. Então essa é a diferença, ou seja, tem uma facilidade, é quase como se fosse a controvérsia da demanda e a procura. Sim. Então a gente tem a facilidade de importar funcionários, mas tem um custo elevado muito alto para nós. Entendi. Que é suportada por o empreendedor, que é o sponsor. No caso de vocês, talvez não tem muita dificuldade da legalização. Sim. E depois vocês têm talvez tem que pagar um salário muito mais alto do que aqui. Com certeza. Então tem essas duas variações. O funcionário que vai ganhar mais, vai juntar mais, mas também vai ser mais difícil a vida dele para poder estar legalizado. Aqui tem essa controvérsia. Mas sem dúvida, eu acho que é um país que eu acredito que está bem à frente, né? Tá em termos de tecnologia, em termos de... e até eu acho que o marketing também são bem... Como funciona essa parte lá? O marketing tem muita tecnologia, começa muitas coisas ali, né, nos Estados Unidos. Porém, eu acredito que há uma dificuldade ainda naquele jeito, toque que a gente tem. Nosso marketing no Brasil, ele tem, parece um amor, é um contato, um ser humano tocando, não é máquinas, né? Eu acho que nos Estados Unidos tem a tecnologia, mas está muito robótico. Você consegue ver algum país no mundo que seja melhor do que o Brasil em marketing? Em desenvolvimento de talentos, tá difícil. Tá difícil. Quando você fala de equipamentos, lógico, mas talento, tanto que até para os designs que a gente faz, né, a gente usa arquitetos que estão no Brasil. Me ofereceram para eu começar a fazer isso nos Estados Unidos, eu falei, não, eu quero contratar alguém lá no Brasil. A gente tem agora as nossas arquitetas lá no Brasil desenvolvendo os projetos com o touch brasileiro, toque brasileiro, e não o que está nos Estados Unidos americanizado. Mas são projetos que tem tempo para poder desenvolver, né? Porque se for uma coisa rápida, já é mais difícil a distância, né? A gente consegue 7 dias pegar e fazer uma medição numa casa, colocar realmente no briefing, mandar para a arquiteta e já fazer com o briefing e ela entregar esse projeto em 7 dias. E aí o que acontece? Eu prefiro fazer lá porque o toque brasileiro e todo o design, o amor que ela coloca naquilo lá é diferente do que fizer ali americanizado, que é muito engessado. Muito engessado. E aí, vindo para Dubai, eu olhei, cara, que prédios, né? É que é inspirador. Não, fui na mesquita ontem. O que é aquilo? Yeah. A qualidade das instalações que foram feitas. Yeah. Inspirador, inspiração. Em termos de design aqui, eles tentaram buscar, ou seja, um pouco melhor do mundo, né, para poder trazer para aqui. É aquela mentalidade que a gente falou de tentar fazer o melhor e viver o melhor de cada dia. Muito bem.
Ed, queria saber um pouco mais sobre as suas inspirações, o que te fez todo esse movimento e queria também saber sobre esse novo projeto que você está desenvolvendo, esse de expansão, um pouco por seus projetos futuros que tem feito por aí. Eu acredito que a gente tem que ter um porquê, um porquê, né? E na minha vida eu tive muitos vontades e decisões tomadas pelo meu porquê, né? Meu primeiro porquê foi minha mãe. Lá atrás que eu quis realmente comprar uma casa para ela e queria vir para cá e para os Estados Unidos. E foi o meu porquê, porque eu parei nos Estados Unidos. E sucessivamente o meu filho, que eu sempre quis ser pai, era um sonho ser pai. E quando eu tive o Júnior, eu falei, vou ter um Júnior. E veio Ed, o nome dele é Ed Júnior. Hoje ele é meu sócio na empresa, vai fazer 25 anos. Então hoje ele é realmente meu orgulho da minha vida. Eu olho assim e falo assim, cara, eu tenho sucesso não porque eu construí, eu dei certo nos Estados Unidos, mas sim porque eu tenho um ser humano que está aqui do meu lado, que eu posso chamar meu filho, que é fantástico esse ser humano. Uma pessoa, um coração lindo, lindo, lindo. E então, os pais sabem, você vai ter sucesso a partir do momento que você olhar para o teu filho e ele de caráter, sabe? E ele é um dos meus por quem realmente eu quero ser melhor todo dia, por quem eu quero realmente buscar expansão, conectar com pessoas que possam realmente nos ajudar a desenvolver, não somente financeiro, mas ser melhor do que ontem. Eu quero sentar na mesa na qual eu seja o mais humilde, que eu quero realmente escutar as pessoas, eu quero estar sentado na mesa das pessoas que já estão onde eu quero estar, mentalmente, espiritualmente, e com seus funcionários, suas famílias. É aí que eu quero estar sentado, nessas mesas. Então, eu tenho um propósito que eu venho mais e mais trabalhando nele e tentando ser claro, porque ainda não está claro. Mas o meu propósito é em ajudar o próximo, é em conectar com pessoas e realmente pegar na mão delas e falar, cara, eu fiz e você pode fazer. Eu era gordo e hoje não sou gordo. Eu não tinha saúde mental e hoje eu tenho saúde mental. Eu fui quebrado 3 vezes, eu comecei minha vida do zero 3 vezes e eu fiz. E eu posso te mostrar um pouquinho como eu fiz. Mas tudo o princípio é honestidade, clareza, contigo mesmo. Sabe, você fazer o básico. Começa pelo básico de manhã cedo já. Acordar de manhã cedo, agradecendo que você está vivo, arruma a tua cama, que é tão simples. Deixar teu quarto, já tenho a satisfação de cumprir a minha primeira tarefa do dia. Minha cama está arrumada. E não começa o dia assim, sabe? Então, a minha inspiração sempre foi a minha mãe, que ela sempre foi uma guerreira, uma heroína. Uma mulher lá de Pernambuco, de Recife. Então, a gente tem várias coisas na nossa vida que nos leva a realmente chegar aonde tu quer chegar. E é as tuas escolhas, as tuas decisões de todo dia, querer realmente estar mais perto. E é só realmente desenvolvendo, conectando, estando ao lado de pessoas, ouvindo, sendo humilde, tendo um coração ensinável, entendeu? A gente, cara, às vezes eu sempre tento me policiar no meu ego, assim, porque ego é o mal para todas as coisas. Desde você realmente não tratar do teu funcionário do jeito que é para tratar de si. Hoje o Instagram está mostrando tudo ali, que você acha que é tudo lindo, maravilhoso, e é tudo fake. Sim. Fake news. Ego, puro ego. Então, uma postagem no Instagram, eu ainda olho para aquilo ali e falo assim, será que eu estou sendo aqui vaidoso? Será que é ego? Será que vai contribuir para alguém? Vai fazer diferença? Se vai fazer diferença na vida de alguém, eu quero postar, eu quero. Senão, não vale a pena. Não vale a pena, sabe? Então, essa é a minha inspiração. Inspiração de realmente olhar que minha mãe, onde ela esteja, ela olha e fala assim, eu tenho orgulho desse meu filho. Esse meu filho realmente é algo que realmente eu tenho orgulho. O fruto que, né, a semente que deu frutos, né? E sucessivamente, né, a gente tem que passar por filho e por neto. Então, quero que meu filho olhe e fale, tenho orgulho do meu pai.
Meu pai foi um cara, um superhuman. Eu gosto de usar muito essa expressão do super-humano, que realmente eu sou um super-humano, cara. Eu olho no espelho todo dia assim e falo, hoje você é um pouquinho melhor que ontem. Você é um super-humano. Quero ser um super chefe, um super pai, como meu super food, tenho uma rotina de super disciplinado, saudável, porque nada é mais importante que você. Se você não cuidar de ti, ninguém vai cuidar. Sem dúvida. Ponto. Você começa contigo, cuidando do teu corpo, que é um templo sagrado. Se você não cuidar de você, cara, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Não vai conseguir desenvolver nada. Né? Perfeito. Ed, eu queria saber sobre o teu projeto. Sei que você está expandindo aí um projeto digital. Como é que é esse projeto? Nós estamos na Flórida com um projeto na construção civil, desenvolvimento de todo o nosso ecossistema para investidores do mundo, para o próprio Estados Unidos. Também construo no sul do Brasil. E tudo está indicando que alguma coisa vai vir para Dubai, eu acho aqui, porque, putz, isso aqui é maravilhoso. Porém, a gente vem desenvolvendo eventos no qual são para empresários e a gente vai estar conectando primeiramente com empresários brasileiros que estão passando por dores que eu passei e, consequentemente, a gente vai estar conectando com essas pessoas, selecionando elas para que possa haver desenvolvimento na empresa delas, que possa haver desenvolvimento na vida delas, no ecossistema, que elas realmente possam ser cuidadas como precisam ser cuidadas. E esses eventos nossos é nada mais nada menos que conexão para um ecossistema de propósito com empresários e investidores do mundo. A gente vai desenvolver isso agora em Orlando. Sucessivamente, a empresa de marketing que a gente abriu, eu tenho um sócio que é o Daniel, que está lá em São Paulo, no Alphaville, e ele tem muita experiência na área do digital, na área do marketing digital, com players, com eventos. E o Vitor, que está lá na Flórida. Eu vi esses dois talentos e falei assim, cara, prepara a tua mala, tu vai embora para os Estados Unidos. Pode preparar o visto das tuas crianças, você vai educar eles lá nos Estados Unidos. Estou te esperando lá. Então já está com o visto, agora falta só o visto do pequenininho de 1 ano e 7 meses, acho que vão estar antes de agosto, se mudando para lá, que é um propósito nosso realmente de o marketing criar toda a estrutura para os eventos, para todas as empresas que já estão vindo para a gente. A gente está hoje com 5 empresas que estão já sendo acolhidas pelo nosso sistema. Então, imagina você que você hoje vai entrar junto com a gente nessa caminhada, nesse ecossistema. A gente vai realmente te direcionar para que você saia do operacional da sua empresa com sistemas que você vai escalar, você vai desenvolver realmente a sua empresa para americanos, não para brasileiro, porque é o que eu faço. Minhas empresas hoje tratam diretamente com o público americano e a maioria dos brasileiros trabalha para brasileiros, para latino. Então você ajuda empresários a direcionar a empresa deles para o público americano. Exatamente, porque hoje a gente está com uma grande necessidade disso. O brasileiro precisa estar pronto para atender americano, escalar e sair da frente, criar sistema, processos, conforme a gente conversou agora. O processo é onde vai realmente de A a B, senão você não tem como. Né? Você vai ser um empresariário, como diz o meu sócio André Menezes. Ele fala que a maioria dos empresários não são empresários, são empresariários, são bem presos dentro das suas empresas. Muitos não pegam nem férias. Então é um projeto de conexão para realmente ajudar empresários, e eu vou desenvolver ele em inglês e em espanhol. Que legal. Vamos levar ele para fora dos Estados Unidos. Eu já estou com conexões que falam em palestra em inglês, que posso somar na vida de americanos também. Então, ótimo. Nós estamos desenvolvendo isso em 3 línguas. Quando você voltar aqui, a gente vai estar com o podcast também em inglês, e a gente vai fazer um podcast contigo em inglês, com outros convidados, e a gente vai fazer uma sala de bate-papo aqui. Amém. Perfeito. Estamos prontos para isso. Muito bom. Acho que foi bem fluido aqui, várias informações necessárias e bacanas, curiosidades que temos assim sobre os Estados Unidos,
que eu acho que cada vez mais está se estreitando, está se juntando entre Estados Unidos e aqui os Emirados. Eu sinto muito isso, essa aproximação. Ed, temos aqui uma última pergunta, que é uma pergunta que a gente gosta sempre de fazer para os nossos convidados. Eu gostaria que você me respondesse com bastante dedicação e bastante carinho, que eu sei que amplifica a vida de outras pessoas. O que é o código do sucesso para você? Vem na minha mente, primeiramente, ser verdadeiro contigo mesmo. O código do sucesso começa contigo, dentro de você, nos seus pensamentos e nas suas intenções. Quando você realmente sabe das suas intenções e elas sendo boas, positivas, você vai ter sucesso em tudo. Tudo que você colocar na mão. Você tem que ter realmente isso muito claro. Intenções, todas as conexões na vida, ela tem uma intenção. Porém, essa intenção, ela tem que ser positiva. Para onde vai te levar, tem que ser bom. Então, tudo começa dentro de você, na sua mente, nas suas intenções. Perfeito, maravilha. Muito, muito obrigado por esse tempo que você tirou aqui no seu domingo, era um único dia livre aqui, né? E você veio aqui ter conosco. Agradecido muito. E que toda essa mensagem possa passar para outras pessoas. As pessoas possam entender que é possível, sim, ser um empresário de sucesso, ser uma pessoa de sucesso. E o sucesso não passa só pelo financeiro, passa por tudo aquilo que a gente deseja na vida, né? Eu sinto já uma pessoa de muito sucesso, não só o financeiro, mas por onde eu cheguei em Portugal com 18 anos de idade e onde eu estou hoje, né? Então já é um sucesso para mim. Então que as pessoas possam se inspirar. Você é um brasileiro de sucesso nos Estados Unidos e está expandindo para o mundo inteiro aí, já está, né? Então é isso, que as pessoas possam inspirar sobre esse podcast e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Quero só deixar aqui uma mensagem para você. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo e se você tivesse todo o tempo do mundo, o que você estaria fazendo? Deixo para ir essa pergunta contigo e pensa lá. Forte abraço, sucesso. Até a próxima. Muito obrigado. Vou deixar aqui o Instagram do Ed e continue a compartilhar o nosso canal, compartilhar todo esse conhecimento aí. Muito obrigado.